Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Segurança com Rafa Marques. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais da GruPlay, tanto no Instagram quanto no YouTube. E também na minha rede social, Rafa Marques Gru. O programa de hoje está muito interessante porque ao meu lado eu tenho um convidado muito especial. Ele atuou em diversos casos de projeção a nível nacional. Perito criminal aqui no estado de São Paulo e que é o nosso convidado de hoje, ninguém mais, nada menos do que o doutor Ricardo Salada. Doutor, muito obrigado, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. E vamos para o bate-papo do programa Segurança com Rafa Marques. Fique à vontade para fazer sua apresentação nessa câmera. Bem, eu sou Perito Salada, perito criminal no estado de São Paulo desde 93, trabalhando sempre na área de crimes contra a pessoa, junto ao DHPP há muitos anos, e também no núcleo de crimes contra a pessoa. Então tem uma diferençazinha de atuação dentro da cidade de São Paulo, mas sempre voltado a essa área. Sempre na área criminal. Área criminal voltada à parte de crimes contra a pessoa. É aquela situação. Perito criminal trabalha na acidente de trânsito? Trabalha. Tenho minhas dificuldades por nunca ter atuado na área de trânsito. O doutor Ricardo Salada, a maioria das pessoas conhece o doutor como doutor Salada. Salada. Eu falo doutor Salada. Ficou, obviamente, conhecido pelos casos, como eu mencionei, de grande repercussão aqui do estado de São Paulo. Mas para nós não falarmos apenas dos casos de repercussão, que o pessoal tem mais curiosidade, vamos falar também da carreira de perito, vamos falar, obviamente, desses casos de repercussão. Não esqueça de acompanhar o nosso programa, deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Eu já ia esquecendo do patrocínio também, hein? Da MVSS Serviços. Um abraço aí para o Vinícius. Doutor, a carreira do senhor, perito criminal, é uma carreira específica, pertence à Polícia Civil, antes de nós falarmos dos casos de repercussão? É assim, no estado de São Paulo, assim como em outros estados, existe uma separação administrativa com relação à Polícia Civil. Então, hoje, existe a Polícia Técnico-Científica. Então, a superintendência, que essa é chefiada por um perito, ora um médico legista. Existe um intercâmbio entre essas duas carreiras da Polícia Científica. Em alguns estados, é totalmente subordinada à Polícia Civil. E em outros estados é totalmente independente, que não é nem considerado polícia. Esse seria o grupo de perícia. Então, vamos dizer, o perito criminal, em alguns estados, nem sequer tem porte de arma, porque ele não é da polícia. E aqui no estado de São Paulo, chama-se Polícia Técnico-Científica, isso? A nomenclatura correta. A Polícia Técnico-Científica, que a gente faz parte da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. E então, lá, obviamente, diversas carreiras distintas e cada um na sua especialidade. Sim, e a Polícia Científica, ela tem a carreira, vamos dizer, do perito criminal, tem a carreira do fotógrafo técnico-pericial, do desenhista técnico-pericial, que é o que compõe as carreiras técnicas da Polícia Científica. Tem um legista também? O legista, eu digo da Polícia, do Instituto de Criminalística. A Polícia Científica é dividida em dois grandes institutos. O Instituto de Criminalística, né, onde eu me encaixo, sou lotado. Existe o outro instituto, que é o Instituto Médico Legal. Então, se você olhar pelo Instituto Médico Legal, você tem um médico legista, auxiliar de necrópsia ou de necropsia, atendente de necrotério. Então, tem outras carreiras, né, técnicas, só que isso é outro instituto. Então, a gente não tem a administração toda é separada. A primeira grande divisão
da Polícia Científica são os institutos IML e o Instituto de Criminalística, que a gente chama o IC. IC e IML. Certo. E para o pessoal que está assistindo, de repente tem curiosidade, Rafa, já conheço o Dr. Salada da internet, da TV, tenho pretensão de prestar o concurso dentro da área da polícia técnica. Por exemplo, a carreira de perito. O que é necessário para o colega que está nos assistindo para ele ingressar na carreira de perito? Assim, para chegar a virar um Salada um dia no futuro aí. Não, virar eu não. Tem que se dedicar para ser muito melhor do que eu. Boa. Né? Não é uma coisa assim tão difícil. Basta ter uma dedicação em tempo de trabalho. O que acontece? O que rege os concursos é o edital. Né? Então, eu digo sempre assim, olha o edital. Então, no edital vai ter os cursos de nível superior que são aceitos, tá? E tem um conteúdo programático. Sim. Quer dizer, aquelas matérias que vão passíveis de cair na prova. Existem, cada estado tem os seus senões. Tem estado que vão dizer, perito criminal, mas eu quero tantas pessoas na área de odontologia. Então ele abre vaga para odontolegal, tantos peritos. Para a área de engenharia, tantos peritos. Para a área comum, perito criminal, tantos peritos. Então, só fazendo um corte. Então, não existe, por exemplo, uma faculdade específica. Ele não tem que ser perito antes de prestar o concurso. Ele se torna perito lá dentro. Inclusive, o que acontece? De uma forma geral, no Brasil, esses cursos que existem, seja um perito criminal, vai fazer curso de local de crime, ciências forenses, esses cursos, até hoje, não existe nenhum curso que seja aceito pelos concursos. Tá? Já tem conhecimento de faculdades que tem, vamos dizer, de ciências forenses. Então, a pessoa estuda toda a parte que um perito pode trabalhar, parte de acidente de trânsito, parte de papiloscopia. Até agora não é aceito. Mas eu acredito que provavelmente esses cursos que são feitos uma faculdade, mais cedo ou mais tarde eles vão passar a ser aceitos em diversos estados. Mas quem rege isso aí sempre é o edital. O edital vai dar assim, alguns editais em São Paulo falam, olha, curso de biologia que tenha no mínimo tantas horas aula. Então ele define o curso, porque o que acontece? Existe a licenciatura e o bacharelado. Sim. Se pede só o curso de biologia e não especifica a carga horária, licenciatura serve. Sim. Assim como já houve estado que entraram com mandato de segurança e foi aceito. Então, se no momento que você põe curso de biologia com tantas horas aula, tem que ser só o bacharelado. Então, o que rege isso aí é o edital. Então, no edital, ele vai dar os cursos de nível superior que são aceitos, as vagas, vou dizer, no estado de São Paulo, essa é a carreira de perito. Então, aceita o odontologista, aceita o engenheiro, aceita o farmacêutico, o bioquímico, e não faz nenhuma distinção, tá? Que em alguns, como outros estados fazem, separa um pouco já no concurso. No estado de São Paulo, até hoje, nunca foi feita essa separação. O que existe é, às vezes, a destinação do local de trabalho. Então, você faz um concurso, às vezes, geral, e, às vezes, um concurso regionalizado. Olha, tantas vagas para a capital, tantas vagas para a Grande São Paulo, tantas vagas para tal região, região de Campinas, região de Prudente. Então, aí pode ser definido no concurso. Então, o que eu digo, com quem rege tudo é o concurso, é o edital. O edital. Então, o que acontece? Mas no meu estado ainda não saiu o edital. Então, quer começar a estudar? Pega o último edital. Olha, eu quero trabalhar no Rio de Janeiro. Pega o último edital, já vê os cursos que são aceitos, já vê o conteúdo programático e já começa a estudar. Mas depois vai mudar. Pode mudar.
um pouco. Mas a maioria da matéria que vai ser cobrada, a maioria dos cursos que são aceitos, não vai mudar. Então a pessoa já pode ir se preparando. Aqui no estado de São Paulo, até para deixar, na medida do possível, mais claro para o público que nos assiste. Por exemplo, o colega ele é formado em geografia, ou história, ou matemática. Aí não existe uma especialidade no edital, tá? Vamos colocar dessa forma. Então, ele é matemático, prestou o concurso, né? Ou é bacharelado ou licenciatura, e ingressou na polícia, obviamente vai fazer o curso, a formação acadêmica, e saiu de lá, de repente, aí ele seria um perito geral. E aí ele pode, por exemplo, já trabalhar na equipe do senhor, tem que ter um tempo de casa. É que assim, vamos dizer, a gente muda conforme necessidades ou interesses, né, do Estado, a gente pode mudar de local de trabalho. Sim. Tá? Então, vamos dizer, olha, eu vou entrar, quero trabalhar no DHPP. Que é o mais cobiçado, né, ou não? Dificilmente você vai sair da academia de polícia conseguir trabalhar lá direto. Conseguir trabalhar lá direto. Então, o que acontece? A tendência é que lá tem uma equipe, hoje pequena, tá, que não muda as pessoas. Entende? É difícil você, uma pessoa, sair de lá. Tá? Então, vamos dizer, existe também as bolsas de permuta. Então, você vai estar num determinado local e vai botar seu nome na bolsa de permuta. A hora que tiver uma vaga, vai haver um intercâmbio, uma troca de pessoas com relação à equipe. Agora, DHPP é fácil entrar? Não. Tá? Não vou dizer, olha, vai tranquilo que vai pro DHPP. Não, é coisa rara. Eu fui a primeira turma, eu e mais 9 colegas, que se formaram e foram direto para o DHPP. Que nunca tinha acontecido isso na vida. Isso que ano? 93. 93, né? 2003, 13, 30 anos. Só 30 anos, só, né? Pouquinha experiência, né? Então, o que acontece? Foi a primeira vez que sempre pegavam peritos já mais velhos, com mais tempo de casa, para trabalhar no DHPP. Então, você olha, vou trabalhar no DHPP. Esquece. Não vá com esse sonho de imediato. Então, mas o que se aproxima é o núcleo de crimes contra a pessoa, tá? Que vai trabalhar com... porque o DHPP é muito específico, tá? Então, vou botar assim, a nível de cidade de São Paulo. É homicídio de autoria desconhecida e local preservado. A vítima tem que estar no local. Se a vítima é socorrida e falece depois, quem atende é o crimes contra a pessoa. É mudo. Tá? E hoje trabalho em casos de resistência, que é a morte decorrente da intervenção policial. A resistência onde existe o evento morte. Na resistência, se for lesão corporal... Não, aí quem atende é o crimes contra a pessoa. É mudo. Entende? Então, quer dizer, o mais próximo, vamos botar que se tem, é o crimes contra a pessoa. Então, se você conseguir desenvolver um bom trabalho no crimes contra a pessoa, gostar da área, se preparar, é uma chance que se tem, que é o mais próximo do DHPP, na cidade de São Paulo. Sim. Então, no crimes contra a pessoa é mais fácil? É bem mais fácil você entrar. E é o mais próximo que você consegue. Já está do lado, né? Do lado do DHPP. Agora, é claro que depende muito do desempenho da pessoa, que ela quer aprender. Se ela, eu vou fazer meus locais e está tranquilo. Não, você tem que vai se diversificar. Você tem que começar a ter conhecimento de balística, você tem que ter conhecimento de luminol, tem que trabalhar para analisar cenas de crime, tem que ter uma vistoria nas vítimas mais aprimorada. Então, é aquela busca que você tem para você melhorar. Para, de repente, alguém te olhar com uns olhos, olha, aquele cara tem um perfil, ele se destaca, então ele é mais fácil ele ser utilizado dentro de uma necessidade do DHPP.
E, às vezes, uma pessoa que se destaca, mesmo dentro da bolsa de permuta, às vezes o cara consegue furar a fila da bolsa de permuta. Que é bom, né? Porque é bom, o cara está desenvolvendo, o cara expõe uma aptidão melhor, maior, tem a dedicação, é uma pessoa que está sempre disponível, é uma dedicação do cara, entende? Porque tudo é uma questão de evolução. Agora, se a pessoa se acomoda lá, faz o seu localzinho, não, Luminol não sei o que faço, é outra equipe. Não sei o que faço, é outra equipe. Sabe? Você não vai evoluir. Doutor, você falou do luminol, e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre o luminol, que deve ser também curiosidade. Mas também, dentro daquilo que o doutor falou aqui, a pessoa tem que primeiramente gostar, porque não é qualquer um ser humano que tem uma adaptação para trabalhar, por exemplo, com local de crime que não vai ver flores e nem chocolate. O senhor concorda? Primeiramente, acho que, não sei se o senhor concorda, que seria o primeiro requisito, gostar muito do que faz ou ela se adapta, por exemplo? Não, para entrar na carreira de perito, eu vou dizer assim, 99% vai fazer linha. Não, a gente trabalha onde existe crimes, perito criminal, né? Não é que é perito de outras coisas, são crimes. Então você vai trabalhar sempre na área de crime. E é uma carreira de abdicação, não é flores, porque a perícia. Não, você vai trabalhar pra caramba. Né? Então você vai ser cobrado, tem uma tremenda uma responsabilidade. Então você é de abdicação. Você tem que ter vocação. Não adianta a pessoa chegar assim, olha, eu quero trabalhar em laboratório. Esquece. Você vai trabalhar alguns anos na rua para depois poder ir para um laboratório. Sim. Então, a pessoa há pouco tempo, uma pessoa que me segue, mas quem vai ir para o laboratório tem que fazer o TAF. Você não sabe para onde você vai. Você vai, a chance de você ir para um laboratório é a mesma chance que você tem de ir para o DHPP. Mínima. Pode ser que vai, mas não no tempo da pessoa, no tempo da necessidade. Exatamente. Então, às vezes, preocupação é o TAF. Tem concurso que não tem TAF. Sim. Quem manda isso aí, né, ver isso aí é o edital. É o edital. Mas eu tenho uma noção, ou como indicativo, que não é qualquer pessoa, até dentro da área policial mesmo, e principalmente na área de perícias. Vou falar do DHPP e também para pontuar, DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção... E de Proteção à Pessoa. E de Proteção à Pessoa, fica na capital, né? Também eu vejo que nem todo o policial, de repente, tem essa aptidão para trabalhar no DH por conta da natureza do serviço, trabalhar com morte, com homicídio, vamos dizer, o DHPP, trabalhar com a dor 24 horas. O DHPP é aquela situação, deu local, tem que ir. Vai ter uma vítima. Lidar com perda, com choro, com tudo, né? A gente não sabe, na verdade, você não sabe o que você vai encontrar. Entende? Às vezes eu já tive situações de ver mãe chorando em cima de vítima. Sim. Já teve situações de parente não querer que eu mexesse na vítima, querer brigar comigo, porque eu tenho que fazer meu trabalho. Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai encontrar, onde que vai ser. Você pode estar no local, dentro de uma comunidade, e sair de lá para você trabalhar numa mansão. Ou ao contrário. Acabou o serviço numa mansão e vai para uma comunidade. Então, acho que afeta alguns valores e preconceitos que a gente tem com relação assim, olha, o trabalho é feito diferente. Não, o que eu digo de uma forma geral assim, é o seguinte: no final todo mundo fede do mesmo jeito. Tá? E se tem a perícia, tem que ter eu interpreto, né, no meu ponto de vista, é que a gente tem que buscar a verdade dos fatos. Você tem que trazer uma dinâmica, analisar o que você tem, os vestígios, no caso do DHPP, para que se tornem
indícios e evidências, né, que possam ser utilizados Com meios de prova para condenação. Meio de prova, ou para condenar ou Absolver. para absolver. Tá? Então, mas o que vai me dar isso aí é a verdade. Eu tenho que interpretar e traduzir aquilo que eu estou vendo de uma forma entendível, tá? Para os operadores de direito e para os jurados, no caso de tribunal de júri. Tribunal do júri. Que não adianta eu pegar fazer um laudo altamente técnico que eu vou precisar de um perito para traduzir o que eu escrevi. Que é o que a gente brinca, né? Os médicos, ou medicinês. Aí chama o cara fala, precisa de um médico para outro médico para traduzir. É o juridiquês na área médica. É, o juridiquês, o da área médica. Né? Então, a gente tem que ser algo entendível, porque fala-se para alguém de um nível cultural mediano. Sim, exatamente. Doutor, desde 1993 lá, no departamento, e antes nós estávamos aqui de começar a entrevista fazendo uma retrospectiva. Eu estou em São Paulo, Guarulhos, São Paulo, aqui desde criancinha, né? E com certeza as maiores tragédias que tiveram em São Paulo, não dá para mencionar o que é tragédia, porque não é por conta do valor, obviamente, humano envolvido, mas eu vou chamar de casos de repercussão, né? Com certeza, ou a sua equipe atendeu diretamente, o senhor pessoalmente, ou de repente foi a equipe de outro plantão, por vezes está de férias. Mas vamos fazer um retrospecto aqui, desde os anos 90, é claro que não vamos ter como lembrar de tudo, são 30 anos, mas os casos, acredito, tá? Isso aqui não é combinado, porque aqui está fazendo aqui no tete a tete. Acredito que os casos de maior projeção, de midiáticos, até porque na época também não tinha internet, o senhor deve ter acompanhado a sua equipe. Vamos lá. De chacinas grandes dos anos 90 que tiveram em São Paulo. O senhor lembra alguma? O Carandiru foi em 92, né? 92, o senhor já não estava lá. Não. Foi logo em seguida que eu estava entrando. Uhum. Né? Foi uma tragédia, Sim. né? Pelo número de vítimas. Sim. Mas tem alguma chacina na época dos anos 90 que o senhor lembra ali? Claro que vai ter as pequenas e de repente deu repercussão, né? É que foi o seguinte, a gente acaba usando como, vamos dizer, chacina. 3 ou mais vítimas é considerado chacina no departamento de homicídios. Uhum. Então, hoje em dia, a gente atende, mas não dá aquela repercussão, sabe? O que acontece? As pessoas acabam não se importando, pessoas, digo, a mídia, né? Quando você tem alguns casos nas periferias. Então é como se na periferia, com o pessoal, né, mais simples... Lá pode. Tá, aceitável. Lá não vai chamar atenção. Porque lá acontece, lá é normal, é violento. Previsível. E nós passamos aqui na cidade de São Paulo, realmente final dos anos 90, início dos anos 2000, por um período de violência extrema. Sim. Só para você ter uma noção, o Jardim Ângela era considerado os locais mais perigosos do mundo. Eu lembro, já vi tudo sobre isso também. Aí você tem a Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, o próprio Capão, né? Sim. E Capão, o Campo Limpo, eram locais assim de a gente está trabalhando num local e de repente a gente está ouvindo disparo de arma de fogo. Já vai fazer o outro. Já tem outro, 2 ruas para baixo tem outro local, né? Então nós passamos por um período assim de muita violência. Sim. Se você pegar hoje, tá, nos últimos anos, em termos de nível de homicídio na cidade de São Paulo, a gente está quase a primeiro mundo. A gente está entre 5, 6 casos por 100 mil habitantes. Uhum. São índices já aceitáveis pela ONU, né? O padrão é um padrão internacional. Pega outras cidades no Brasil, Fortaleza, Recife, em torno de 25, 30. Salvo o melhor juízo, e essa matéria faz um tempo que eu pensei. Se eu não me engano, a média do Brasil chegou a 25, 27, 35, e quando você atinge índices aceitáveis, com gigantes aspas, menos de
de 5, 10 a 100 mil habitantes. Então a cidade de São Paulo, nesses termos, já está muito bem. Avançou bastante. Tá, avançou demais. É claro, existe toda uma série de circunstâncias, de tecnologia, de prisões, um monte de coisas que colaborou para que esse índice caísse. Sim. Que a gente caiu, vamos dizer, na área de homicídio, em compensação na área de furto e roubo, estamos lá em cima. Né? A gente não, principalmente hoje, roubo de celular, que é o que está na moda. Uhum. E eu falei de casos de repercussão, é claro, né? Tragédias, vamos chamar assim, de chacinas, mas também, se a gente colocar aí, também já na área da aviação, anos 90 e 2000 também, nós tivemos alguns acidentes aqui em São Paulo. Né? Sim. Temos o caso da TAM, foi em 90 e... O primeiro da TAM, do Fokker 100 ali atrás do aeroporto, foi 95 foi 90 e poucos, por ali, né? O senhor chegou a atuar nesse caso? Não, eu estava no DHPP. O que acontece? Aí entra, via de regra, acidente aéreo é ANARC. Não faz. Só da aviação. O que pode o perito trabalhar é em termos de danos. Sim. Entende? Olha, caiu, olha, tem essa casa aqui, sabe? Uhum. Mas uma questão de danos, não uma questão da perícia do acidente em si. Caiu a ANAC toma conta de tudo. Até porque é um trabalho que é muito específico. Sim. Você, vamos dizer, pegar examinar uma aeronave e tentar identificar qual foi a causa, se foi falha mecânica. Mas no corpo, uma curiosidade, no corpo nesse caso, desculpa cortar o senhor, nesse caso, por exemplo, por mais que exista o trabalho técnico da ANAC, o corpo, a retirada ali dos restos... Quem vai trabalhar é o IML. Principalmente na identificação das vítimas. Sim. Às vezes você vai chegar num acidente de avião, você tem 30, 40, 100, 200 vítimas, dependendo do tamanho do avião, né, e da quantidade de passageiros. Então, você tem o problema da identificação das vítimas. Então, realmente, aí o ML vai ter um trabalho do caramba aí por um baita tempo. Até conseguir fazer identificação. Identificação. Tanto é que quando teve o último da TAM, se eu não me engano, tiveram que pegar caminhão refrigerado para manter as vítimas, porque o ML não tem condição de chegar assim, de um dia para o outro, 100, 200 vítimas, como é que, sabe? E todas com dificuldades de identificação, todas queimadas, fragmentadas, às vezes, sabe? É uma situação realmente assim, vamos botar em termos caótica. Entende? Você tem... Tu mesmo que ponha todo mundo para trabalhar, tu vai estar todo mundo com sobrecarga. Sim. E dos casos famosos, obviamente, de homicídio, até antes de iniciarmos aqui, você estava falando do caso do Richthofen, que acredito que o doutor já, tanto de entrevista, programa, que o doutor já tenha falado, de repente fala, pô, Rafa, acho que já até exauri o tema, mas vamos falar um pouco sobre esse caso, e tanto que o senhor já falou desse caso, porque eu como particular, assisti tem até um documentário dela, e acho que tem naquele Identificação Criminal também da TV fechada, tem um programa que o senhor comenta. O senhor tem noção de quantos programas, entrevistas, emissoras, e agora com a advento da internet, o senhor já foi para falar sobre esse caso da Richthofen? Acho que mais de 30. Mais de 30? Só para falar deste caso da Richthofen. É que o que acontece? Acaba entrando esse caso, claro, o caso tem suas particularidades. É que assim, você, para mim, por que deu aquele boom? Por que deu essa fama a todo caso? Você pega uma família de classe média alta, uma jovem que estuda numa boa faculdade, viajada, poliglota. Na época ela tinha uma mesada, se comentava, né, em torno de R$600. Que para a época? Para a época. Que ano que foi? 20 anos? Foi em 2002, né? 21 anos. 21 anos. Então aí você transportando esse valor para hoje, seria uma mesada, sei lá, de R$10.000. Quem que tem uma mesada de R$10.000? Né? Então seria um absurdo uma menina receber um valor desse de mesada. Ela tinha um Gol Geração 3, que era o mais moderno da época, assim, dos mais populares, que equivaleria hoje a um Onix, um Polo,
alguma coisa assim, e de repente planejar A morte, a morte dos pais por uma questão financeira, para conseguir viver um amor. Né? Então, se ela tivesse continuado na faculdade, em pouco tempo ela ia estar formada, com o apoio da com o família. apoio da família, ia conseguir estar trabalhando e ia poder viver a vida dela, o amor que ela queria. Mas a situação do imediatismo acaba, vamos dizer, fazendo as coisas erradas. Uma outra coisa que, a título de curiosidade, o pessoal falava na Primeira Guerra Mundial, do maior piloto alemão que tinha, o Barão Vermelho. Barão Vermelho. Então, o Manfred é sobrinho neto do Barão Vermelho. Nossa. Então, ele fazia parte da monarquia alemã. O título von Richthofen, o von é referente à monarquia. Então, ele fazia parte dessa monarquia, né? Um grau já distante, né? Mas Sim. fazia parte. Mas vinha de uma linhagem. Vinha de uma linhagem. Tanto é que eu estava no local, eu fui atender a filha do cônsul da Alemanha, que queria saber o que tinha acontecido. Em quantos locais que a gente vai, que vai um parente de um cônsul de um outro país, né? Então, daí a importância dele dentro de uma parte da sociedade. São Paulo é muito grande, né? Sim. Não da sociedade das 400, né? Mas uma parte da sociedade. Ele era um dos diretores-chefes do DERSA. Do DERSA. Então, uma pessoa importante, pelo conhecimento, pela posição que ele ocupava. É uma casa boa, né? Eu tenho meus senões contar a casa, mas aí é coisa particular. Para te ver assim, a casa, todos os vidros da casa eram duplos por causa do som, para abafar do aeroporto que ficava próximo. Né? Então, todas as janelas da casa com janelas para abafar o ruído. Então, eles tinham um padrão de vida bom, né? Com chácara, viajava. Então, a mãe da Suzane era uma psiquiatra. Então, quer dizer, eles tinham uma boa condição financeira. E aí, de repente, uma menina dessa comete um crime, matou os pais. Né? Tanto é que a gente comentava que no dia da reprodução simulada, que foi feito com os três, imprensa a nível mundial, helicóptero. E no mesmo dia tinha um perito que foi fazer uma outra reprodução em Parelheiros de um caso semelhante. Que é a filha que matou os pais. A filha matando o pai, alguma coisa. E não tinha nem mosca para querer saber do assunto. Porque na periferia não tem nada, ninguém quer saber, entende? Porque não há toda uma condição da sociedade vendo a violência, porque quando as pessoas batalham para ter uma vida melhor, para poder proporcionar o melhor para os filhos, tá? E de repente acontece isso. Então é tipo o crime chegando numa classe média alta. E alguém que tinha tudo para ter um futuro na vida. Doutor, é claro que o senhor deve estar, como eu mencionei, de repente, Rafa, já falei tanto desse caso que acaba até esgotando. Mas vamos fazer uma análise diferente, talvez, aqui. Talvez não diferente para mim, porque estamos conversando pela primeira vez, mas o senhor pode até ter abordado o mesmo caso sob outra perspectiva. Mas vamos lá. Passado 20 anos do caso, 2001, é isso? 2002, 21 anos. O perito que atuou no caso Richthofen está aqui à minha frente. E a pergunta que eu faço: o senhor enxerga um motivo específico de um caso que o senhor acabou atuando ter ganhado tanta projeção ou um somatório? Vou fazer a pergunta de outra perspectiva. O crime acaba fascinando a mídia. Sim. Na visão do senhor, o crime atrai a atenção. E o somatório de ser uma menina de classe média alta e o crime praticado na área nobre da cidade de São Paulo,
como foi depois elucidando, com aquelas circunstâncias, talvez aquilo ali seria o diferencial, ou na visão de um perito, como que o senhor enxerga? Porque esse caso ganhou tanta projeção, depois de 20 anos e nós estamos ainda falando dele. Só para o pessoal que é mais novo também, que está nos assistindo, esse caso, à época, você não assistia mais nada que não falasse sobre isso, de manhã, de tarde e de noite na mídia. O que o senhor enxerga de 20 anos depois, um ponto alto que ganhou, fez com que esse caso ganhasse a projeção tamanha? Eu acho que é a violência chegando na sociedade. Onde não era para chegar em Não era tese. para chegar. Né? Porque se atribui a violência a pessoas que não tiveram oportunidades, que não o pai ou a mãe não dá aquela educação para o filho. Então, a vítima da sociedade, que é o que comete os crimes. E, de repente, tem uma pessoa que é uma... Que de vítima não tem nada. De vítima não tem nada, é uma pessoa até muito privilegiada, né, contra todos os conceitos existentes, e consegue cometer um crime bárbaro. Planejar um crime bárbaro. Não foi um crime que aconteceu, foi um crime planejado. Porque é tipo da situação, você chega, você brigou, tá, os dois de cabeça quente acabam fazendo uma explosão e acaba cometendo um crime. É uma situação. Agora, você planejar, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a arma, nós vamos fazer isso, nós vamos acessar assim a casa, nós vamos criar esse álibi, foi uma coisa planejada. Tanto é que é claro que você tem dentro de todo um planejamento um caminhão de erros, mas foi planejado. Quer dizer, para eles, quando eles resolveram executar, seria o crime perfeito. Ninguém planeja um crime para ser pego. Então, a ideia, a concepção deles era que seria um crime perfeito, que jamais iriam descobrir. Enquanto que a gente estava no início dos trabalhos, já tinha ela como principal suspeita. Então, quer dizer, toda a armação dela foi ridícula. Mas acho que é essa situação. Pessoa que tem tudo. Não é vítima da sociedade, em hipótese alguma. Claro, foi feita avaliações psicológicas para a Suzane, diversas avaliações, como no meu ponto de vista, deveria ser feito com um monte de gente que está detida, cumpre pena. Deveria também ser feito avaliações psicológicas. E segundo um psicólogo, ele informou que ela teria traços de psicopatia. Tá? Mas eu não perguntei que traços suaves ou profundos. Mas aí a gente pensa o seguinte, uma das características do psicopata é que o lado emoção. Então, se uma pessoa tem traços de psicopatia, a gente imagina uma psicopatia leve, tá? Como é que é a tua emoção leve? Ou você tem ou não tem. Ainda mais emoção. Ainda mais envolvendo os pais, né? Então você tem ou não tem. Então você ou não é psicopata. É claro que o psicopata, dentro da nossa sociedade, eu comento assim, eu não sou habilitado a fazer essa análise e tipificar o desvio que a pessoa tem, tá? Então eu tenho algumas análises, porque é o seguinte, o psicopata não é só aquele que mata. Tem horrores de psicopatas, tá? Eu acredito o seguinte, que nós somos criados com freios, tá? O freio da educação, o freio da família, o freio religioso, o freio das amizades, né? Quantas vezes você ouviu na tua família, olha, não rouba que é errado, não faz isso que é errado. Isso são freios que você acaba tendo desde a tua infância. Vai incutindo. Vai incutindo. Agora, se você, por algum motivo, algum gatilho, você romper tudo isso, tá? Essa barreira do certo e errado, você pode
ficar do outro lado, você pode voltar, mas esses freios já estão meio fragilizados. Pode se romper por um outro gatilho. Tá? Por que pode, de repente, não voltar? Existem casos de pessoas que cometeram crimes e dizem, olha, peguei gosto. Eu tenho sangue nos olhos, eu gosto de matar. Um psicopata que rompeu a barreira e não conseguiu voltar. Né? Então, mas existem outros psicopatas que querem o poder. Né? Tem os psicopatas que querem o financeiro, entende? O cara que é o financeiro, ele pisa e faz os maiores trapaços que tem para ele conseguir pegar dinheiro. E sem o menor remorso se está te ferrando quantas pessoas. É um tipo de psicopatia. O poder, ele passa por cima e pisa em cima de quem ele tiver que pisar para alcançar o objetivo dele. É um psicopata. Então, quer dizer, não é todo psicopata, ele é psicopata, ele vai matar. Não, ele é psicopata porque tem determinadas características de psicopata. Tá? E agora, nem sempre vai ser morte. Olha, o psicopata mata. Não, o psicopata não tem sentimento. Normalmente é uma pessoa bem relacionada, que é agradável, extremamente inteligente, tem um alto grau de persuasão. A Suzane ainda tem uma característica, ela é extremamente, o pessoal fala dominadora. Eu não falo dominadora, eu falo que ela é sedutora. Persuasiva, né? Não no lado sexual, mas ela te seduz, ela faz você pensar e chegar à conclusão que ela quer. Chegou a ter contato com ela? Sim, na reprodução simulada, porque quando foi o dia do crime, eu estava na casa e ela estava durante o dia no DHPP. Né? Tanto é que comentaram, policiais, que tiveram que dar uma chamada nela, porque ela queria estar sentada no colo do Daniel, beijinho e abraço com o namorado. Como se tivesse perdido a plantinha, secou. Entende? Então, quer dizer, aí a equipe logo já se atenta pela expertise do porque DHPP. Não é um padrão do comportamento. Para quem acaba de perder os pais. Se você imaginar que os pais foram assassinados de uma forma brutal, ela é vítima. Sim. Seria uma vítima. Era para estar despedaçada. Né? Seria o normal. A pessoa está triste, desnorteada, sei lá, menos amorosa que o namorado. A última coisa que se espera comportamento totalmente atípico. Sim. Doutor, voltando à pergunta que nós entramos nesse leque que acabou ampliando, porque é um assunto que requer análise de vários segmentos, inclusive da área da psiquiatria, da psicologia forense, enfim. Mas voltando à pergunta, na visão hoje, o senhor acha que a mídia teve uma hipervalorização do caso pelo esse contraste, que era o objeto da minha pergunta? Eu acho que quem faz esse boom é a mídia. Sim. É uma música que a mídia que vai dar, porque a mídia ela quer vender. Entende? Quer queira certo ou errado, não entrar no mérito, mas eles querem vender, eles têm que vender a matéria, eles têm que vender a informação, eles têm que atrair o público, né? Então, quer dizer, a mídia faz isso aí. Se a mídia não divulgasse, seria mais um caso. Um caso de outros e todos os outros que acontecem. A gente, na época, o índice de violência na cidade de São Paulo era alto. De chegar eu me recordo assim, teve, não vou me recordar o ano, né, mas entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, tá, teve ano que se atendeu de homicídio de autoria desconhecida a mais de 4.500 locais no ano. Isso aí dá uma média de em torno de 15 por dia, a cada 24 horas. Cena de guerra. Né? Eu me recordo que teve final de semana que deu 60 homicídios no final de semana. O que não se atende no mês hoje, se atendeu no final de semana. A gente saía, chegava no plantão, já tinha local e passava o dia inteiro na rua, de local, aí chegava na troca de plantão, já tinha local para outra equipe que estava entrando à noite,
Não parava. Era uma estupidez. E por que isso aí tudo não vai para a mídia? Não tem nem espaço para a mídia para divulgar tudo. Tinha que ter um jornal 24 horas só para falar de homicídio na época. Entende? Então era uma Imagina coisa... a internet, né? Fazendo um corte aqui. Se existisse a internet, João, no formato que é hoje, com a quantidade de programas voltados à área policial, seria um programa para falar de cada região, né? Se tivesse a época. Não ia dar conta. Se você imaginar, São Paulo tem 103 distritos. Se você gastar 1 minuto em cada distrito, já dá 1h30. Entende? Que é um jornal, você vai falar de 1 minuto. Quer dizer, papum, começou e termina ali, porque já tem outro. Já tem outro. Né? E você pegar com a quantidade média de 15 homicídios a cada 24 horas, é muita coisa. Sim. Claro, você vai pegar bairros, vamos dizer, a gente tinha que bater cartão, né? Tudo que era plantão tinha no Capão Redondo, tinha morto. No Jardim Ângela, sempre tinha morto. Né? Lá na Guaianazes, sempre tinha morto. Na Zona Norte era meio tranquilo na época, hoje está um pouco pior. Mas, tinha alguns distritos que a concentração de vítimas da violência era monstruosa. E não dá a repercussão que esses casos famosos, e até já emendando a pergunta na outra, na verdade emendando um caso no outro, fazendo aqui uma leitura, o caso da Elise Matsunaga também, claro, foram outras circunstâncias, mas envolvia uma pessoa muito abastada financeiramente. Mas é a mesma situação, você imaginar. O senhor chegou a fazer o caso da Elise, não? O que acontece? Quando eu entrei no caso, na época, o que acontece? A equipe do DHPP estava desativada. Então ela foi desativada e foi todos os peritos, fotógrafos, todo mundo foi trabalhar junto ao Núcleo de Crimes contra a Pessoa, que é baseado no Butantã. Então a gente tinha um contato mais distante na época. Então o caso começou por uma outra equipe, as partes do corpo que ela picou foi descartado na cidade de Cotia. Então foi a equipe da Grande São Paulo que foi atender. Que encontrou os pedaços. Que encontrou os pedaços. E aí, como o desaparecimento estava por São Paulo, e face a ser um empresário, que é uma coisa que ia dar repercussão, um empresário desaparecido, ficou no DHPP. Então, toda a investigação foi para o DHPP. Quando eu entrei no caso, já existia uma suspeita, tá? Tanto é que, vamos dizer, quando eu fui para fazer o luminol, porque disse, olha... o luminol, esqueci a pergunta do luminol, tá? Hein? A vítima está desaparecida, onde é que ela matou? E a gente pode ser na casa dela, então vamos checar. Tanto é que quando nós fizemos o luminol, isso foi numa segunda-feira, ela já saiu presa de lá. Então o delegado já tinha indícios suficientes para fazer o pedido para o juiz, e o juiz dá uma prisão temporária para ela. Então já tinha uma investigação em andamento. Então o que acontece? Aí nós fizemos, você imagina assim, Vila Leopoldina, um bairro de classe média alta, aí tinha um prédio, classe média alta, 2 blocos. Aí tinha cobertura. Lá no prédio foi a equipe do senhor, só para eu entender aqui. Foi fazer o luminol. Ah, tá. Então só estou nos 2 casos. Aí o que acontece? Aí eu tinha a cobertura, eles compraram a cobertura do lado, reformaram e fizeram um apartamento só, com 2 coberturas. Tá? Então aí você olha, onde uma pessoa vai esquartejar outra, onde se tem uma melhor contenção do sangue, né? A gente imaginou numa banheira. Uma banheira. Né? Aí todos os quartos eram suítes e todos com banheira. Então, o que demorou para a gente começar, vou começar por onde? Pelas suítes no pavimento superior. E aí acabou não dando um resultado positivo. Aí os investigadores levantaram a situação que ela tinha trocado o colchão da cama dela.
Aí, assim, ó, Pode ser. Tá ali. tá lá, matou no colchão e descartou o colchão, trocou o colchão. Aí se descobriu que ela tinha dado colchão para uma funcionária, e aí nós fomos até a casa da funcionária, lugar longe para Dedéu, e aí eu fui fazer luminol e deu negativo. Aí nós já era tarde, aí não compensava voltar para o apartamento para continuar o luminol, porque todo mundo já estava cansado da noite, né? E aí na terça-feira nós voltamos lá falar com o delegado para continuar o luminol. E aí eles, pô, mas já não fez? Já fizemos no andar, no piso superior. Agora tem um piso inferior da cobertura. Aí ele marcamos para a quarta, quando ele manda buscar a Elise e fala que a gente vai lá fazer o luminol no andar de baixo, aí ela confessa. Porque na segunda-feira passava por ela, olhava para nós assim, tipo... Deixa eu ter contato com ela também. Sim. Com a Elise. A Elise... Na segunda-feira ele olhava para a gente, o que esses tontos estão fazendo? Subestimando a capacidade da polícia executiva de São Paulo. Só essa, só. Né? Aí, tipo, você não vai achar lá nada, porque não aconteceu nada ali em cima. Aí, quando a gente foi para o andar de baixo, na tarde, ela confessa de tarde. Aí, antes de começar a perícia? Antes. Tá na palavra. Aqui vai pegar, né? Claro. Aí, o que acontece? A gente aí aproveitamos que ela havia confessado, nós fizemos a reprodução simulada e depois, para confirmar a versão dela, fizemos o exame de luminol todo no apartamento. Aí cantou. Aí sim, aí você pega porque o que acontece? O luminol... já vamos aproveitar e vamos falar do luminol, que eu levantei essa lebre há 15 minutos, meia hora atrás, vamos falar do luminol. Pega mesmo? Pega. Às vezes as pessoas acham que é coisa de filme, né? Não, o luminol, acho que ele ficou famoso, mas não se assai lá, né? É que o luminol é uma ferramenta, uma técnica, né? Extremamente importante. Então, o que acontece? O luminol reage para o sangue, sim, mas não só para o sangue. Tá? Uma vez eu estava fazendo luminol, botei numa parede e brilhou uma parede. Caraca, a cor não estava típica, mas sangue brilhou. Aí eu fui pesquisar, tem tinta que tem composto metálico. Então, quer dizer, isso aí é aquilo que a gente estava no início. O perito não pode só ficar, tem que ir atrás. Né? Então, aí o luminol reage a uma série de coisas. Inclusive o sangue. Tá? Inclusive o sangue. Então, o que existe? Só cortando, lá, exemplo, houve uma cena de crime e respingou o sangue aqui, lavou, tirou, mesmo assim fica o resquício. Eu peguei a Elise levou o Marcos para um quarto de hóspedes. Eu joguei o luminol numa parede, dava para ver o movimento de limpeza dela na parede. Espalhou mais ainda. Mas antes de aplicar o luminol, era uma parede branca, você não via nada. Não via nada. Estava limpésima a parede. Botou o luminol que, nossa, reagiu que foi lindo. Então, aí o que acontece? Aí existe um teste que é chamado FECA-CUT. Ele foi desenvolvido para, vamos dizer, fezes. Ele foi desenvolvido para detectar sangue em fezes, tá? Para pessoas que têm, às vezes, tumores, alguma coisa no intestino, estômago, às vezes você consegue detectar, começa a investigação por detecção de sangue nas fezes. Então, FECA-CUT. E esse exame ele me dá positivo para sangue humano. Então, se ele der positivo, eu sei que é sangue humano. É claro que às vezes você usa o FECA-CUT, deu negativo. Mas pela forma, que eu digo, a morfologia da mancha, pelo tom de brilho, pela intensidade, pela duração, entende? Eu faço a coleta e vou mandar para o laboratório de DNA. Deu positivo, eu vou fazer a coleta e mandar para o laboratório de DNA. Porque me interessa saber não só que é sangue humano, mas de quem que é esse sangue humano. Isso que me interessa. E graças a Deus, nós temos um dos laboratórios de DNA mais avançados
no Brasil. Aqui na Polícia de São Paulo. É a Polícia de São Paulo. É. E estão sempre desenvolvendo outras técnicas, outros recursos. Esses equipamentos eles são nacionais ou são importados? Luminol, por exemplo? Não é importado, tem nacional, mas o que se usa é o importado. Tá? Os equipamentos de DNA não tenho contato, mas eu diria 99,9% que são importados, que é alta tecnologia de ponta. E está sempre se desenvolvendo. De repente você tem alguns equipamentos, você tem um tempo de vida útil. Você compra um equipamento moderno, ele olha, esse equipamento é para te durar 5 anos, 10 anos. Depois você tem que trocar. Aí você vai... Que antigamente o que acontecia? Alguém definia que vai comprar o equipamento. Hoje se conversa com os peritos, se faz uma junta de peritos para analisar qual é o melhor equipamento que tem no mercado. No mercado mundial. Global, né? É, global. Uhum. E aí que você vai fazer o pedido de cotação para aquele determinado equipamento que faz o que se faz hoje e pode fazer alguma coisa a mais. Né? Então, hoje todo investimento é estudado para se ter uma utilização, porque às vezes você vai comprar um equipamento que não tem utilização, é dinheiro que e não esclarece o crime. Não esclarece. O que interessa é a gente tem que ter sempre que ter tecnologia de ponta. Sim. Doutor, uma pergunta que talvez o senhor não possa responder, mas acredito que consegue. A gente que acompanha de fora, é claro, eu lembro que no caso de Isabela Nardoni, e infelizmente a família tem traços aqui em Guarulhos, houve um levantamento crítico da qualidade técnica da perícia, né? Aqui no Instituto de Perícias aqui, do qual o senhor faz parte. No caso da Isabela. Com certeza também já havia na época da Suzane, mas eu acredito que no caso da Isabela, de novo, né, a mídia explorava muito esse caso. O senhor entende que, por exemplo, esses investimentos, esse aprimoramento do corpo técnico pericial, houve de repente um divisor de águas, porque esses casos ganharam projeção de mídia, e a partir dali, obviamente, a cobrança os institutos ficam maiores e existe aquela mudança. Fazendo um paralelo com outro entrevistado nosso, que ele trabalha na área da Polícia Penal, que ele fala que as rebeliões aqui de São Paulo, dos anos 90 e 2000, fizeram com que se mude toda a dinâmica da Polícia Penal. Na sua visão, houve uma mudança devido a esses casos de repercussão na área técnico-pericial? É assim, não vou colocar um caso, tá? Foi a mentalidade que começou a evoluir, tá? Quando eu entrei, vamos dizer, né, não tinha arma. O meu distintivo eu tive que comprar, porque o Estado não tinha. Eu fiz um curso de tiro, que eu dei 8 tiros. Para um curso de especialização, não tinha. Pagava do bolso. Eu tinha que fornecer a munição para dar 8 tiros. Hoje, se você olhar cursos da Cadepol, sempre tem curso de tudo, de investigação, de telefone, de RH, de arma de fogo, armas não letais, de tudo, de investigação, técnicas de investigação, técnicas de interrogatório, curso de tudo. Hoje você vai fazer um curso de tiro, você vai dar 300, 400 tiros para você ser habilitado. Então, a cabeça toda da polícia está mudando. Então, aquilo que tinha esporadicamente, que às vezes queria um curso que era mais interessante, às vezes não tinha, quando tinha, era tipo assim, 20 vagas, tinha 100 inscritos. Aí você tem que fazer uma prova para ver se você vai entrar nessas vagas, porque você não sabe quando vai sair o curso de novo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o ano inteiro tem diversos cursos de aprimoramento. Isso aí não é um divisor da evolução da cabeça dos dirigentes, de disponibilizar esse tipo de curso. Sempre tem alguma coisa. Às vezes a própria equipe se reúne, olha, vamos conversar sobre tal matéria, vamos fazer
um curso entre nós de luminol. Ah, vamos fazer um curso entre nós de manchas de sangue. Vamos fazer um curso entre nós de... Então, as próprias equipes tentam melhorar isso aí. Então, vamos dizer, se uma equipe vai fazer... vamos dizer, tem pessoas que fizeram curso no exterior de hematologia forense. Então, se faz às vezes um curso aberto. Já teve várias vezes que eu fiz apresentação de caso. Eu fiz apresentação de casos aqui em São Paulo, já fiz a conversa com peritos de Santa Catarina. Então, existe uma integração, uma preocupação de um aprimoramento, de uma forma geral, que quando eu entrei não tinha. E esses casos, de repente, eles acabam fomentando um desenvolvimento, já teria um curso natural, ele fomenta. Ele fomenta, é tipo assim, hoje, drone. Legal. Putz, uma ferramenta. Nossa, que às vezes pode ser em algum caso que eu não tenha uma necessidade de utilizar um drone, mas vai ter casos que vai ser fundamental. 100% drone. Como é que você vai reproduzir um deslocamento num desenho? Então, não, você tira uma foto de cima, que você tem uma coisa com muito maior nitidez. Você vê aquela chacina que teve... Chacina não, né? Mas aqueles 9 mortos que teve na Paraisópolis. Sim. Tá? Foi feito um trabalho de uma reprodução simulada, de uma forma virtual, na base. Mas para fazer essa reprodução, foi uma equipe de, acho que em torno de 20, 30 policiais, usar um scanner digital a laser que foi comprado. Então, pela situação, foram vários scanners de forma simultânea, vários drones de forma simultânea, até pelo local que é de risco. Então, fizeram todo esse levantamento e depois o desenhista ele foi fazendo parte a parte. Ele demorou em torno de 700, 800 horas de trabalho para poder fazer. Ô, João, como que a gente está de tempo aí? 9 minutos. Então, eu vou... 8 minutos. 8 minutos. Daqui a pouco a gente está indo para os finais aqui, que o papo tá tão bom que eu esqueci até de ver o tempo, né? Acho que esse programa aqui daria 3 horas brincando e de repente ficaria alguma coisa para a gente conversar. Mas voltando à parte da evolução, é notório, e às vezes eu faço os comentários aqui, eu vejo o pessoal comentando, o Rafa é muito regionalista, porque eu defendo o estado de São Paulo, as polícias de todo o Brasil, é claro, as dificuldades de cada uma, mas a Polícia de São Paulo eu defendo mesmo por conta de nós conhecermos o nível de profissionais que nós temos, desde a área preventiva, repressiva, investigativa, de perícias, né? E eu tenho certeza uma convicção, para falar a certeza, que a tendência é sempre estarmos aprimorando, e de repente aquilo que nós víamos num cenário fora, um cenário CSI, é o dia a dia do perito. É que assim, a evolução é bem-vinda. Nunca para. Tá? O que às vezes me preocupava há 30 anos atrás, que não andava. Então, hoje, acho que na maioria dos estados do Brasil, pode ser que esteja lenta, mas o importante é não esteja parada. Sim. Então, você tem que almejar alguma coisa. Olha, vamos trabalhar para chegar lá. Mas a outra está melhor, a outra está mais atrás. O que é importante é não parar. Porque você sabe que se está caminhando, se estão investindo de uma forma ou de outra, você vai chegar um dia onde precisa. Então, hoje você tem, além de todo o investimento, toda a cabeça funcionando nesse sentido, hoje você tem o Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que também investe, tá, nas polícias. De uma forma que você tem, vamos dizer, um exemplo, o WIBS, que é um equipamento para análise de projéteis de arma de fogo. Tá? Já tem vários instalados, estão instalando aqui em São Paulo. Para ver, no Rio de Janeiro está instalado, Mato Grosso do Sul geralmente já está instalado, vão instalar aqui em São Paulo. Está tardio, mas vão instalar. E se isso tudo vai ser interligado. Então, uma arma que foi usada aqui num assalto aqui em São Paulo, pode ser que ela tenha sido usada num outro assalto no Mato Grosso ou no Rio de Janeiro.
e você vai ter uma situação toda ela unificada. Coisa que há uns anos atrás Inimaginável. não se imaginava. Então, aí você tem toda a participação do investimento com o objetivo de interligar tudo. Que é o futuro, né? Que é o futuro. Ah, mas o resto está tudo unificado. Não, mas não está parado. Está evoluindo. Está evoluindo. Doutor, daqui a pouco nós já estamos indo para a reta final. E antes de finalizar o programa, deixa eu também tirar... seria praticamente a última pergunta. O senhor, à época, deu entrevista, eu lembro, vou falar da parte da internet, mas de repente o senhor complementa, né? Foi em vários programas, dos programas hoje, esse formato internet, seja podcast, seja programa nessa dinâmica aqui. É só acompanhar a quantidade e a qualidade dos programas que o doutor já participou. Esses casos, obviamente, se tornam referenciais porque nós temos uma elucidação do caso. Então, a perícia, a parte técnica foi desenvolvida com qualidade e chegamos ali à autoria, e aí a parte da justiça que anda com outras pernas que a parte da perícia se exauriu. E esses casos de repercussão, por ter sido aqui em São Paulo, e automaticamente o senhor estar lá à frente, dá uma projeção. E devido a esses casos, o senhor chegou a ser convidado para dar palestra fora de São Paulo, em outras perícias, convites fora. Documentário, acho que eu vi que o senhor participou, que eu vi, eu acho que só hoje, 2, do Identificação Criminal, e tinha outro também que eu vi um cortezinho. Deu projeção? Como que sua vida ficou depois de ser o perito do caso Richthofen? Eu já fui para Vitória, fui para Recife, fui para Manaus, fui para Teresina. Algumas cidades menores, Recife, Montes Claros. Final de semana aqui eu vou dar não em função só desses casos, mas uma matéria um pouco diferente. Mas eu vou viajar para Jataí, já fui para Londrina. Então a gente vai tentando transmitir um pouco do nosso conhecimento. Que às vezes uma coisa que pode ser simples para a gente, mas para quem está aprendendo é de grande interesse. Então, eu nunca fui uma pessoa de chegar assim, olha, não vou transmitir conhecimento. Não, pelo contrário. Eu acho que todo conhecimento ele tem que ser transmitido. Tá? Porque não existe a tecnologia mais avançada se você não tem um elemento humano. Então, os dois têm que andar junto. O humano, às vezes, ele tem que estar querendo passar a tecnologia até para se buscar algo melhor. Uma ferramenta mais avançada para atender aquilo que está se criando. Então, eu acho que é fundamental que está sempre melhorando o investimento no ser humano. Se você, no momento que você tem cursos de aperfeiçoamento, você tem cursos internos, a preocupação dentro de equipes de transmitir conhecimento, olha, não vai para frente, que não quer. Certo. Então, é claro, existe uma rica literatura de tudo que é área de atuação, e cada um tem que buscar a sua. Então, aí a pessoa tem que querer também ter evolução. Não adianta eu fazer o beabá e não, tá bom. Então, a gente tem que buscar sempre mais. E a tecnologia, se você não tiver o elemento humano, também cai por água. Porque você tem que analisar a tecnologia ajuda. Mas se você não tiver o elemento humano, o que resolve? Se encerra. O João já pediu para a gente estar encerrando aqui, né? O bate-papo está muito interessante. Eu queria ficar aqui pelo menos mais 1 hora conversando, não só dos casos específicos, mas de todo o conhecimento que o Dr. Ricardo Salala nos traz aqui, nos abrilhanta com o programa aqui Segurança com Rafa Marques da GruPlay. E para já nós, infelizmente, fazermos o encerramento, já peço para que você compartilhe o programa. Com certeza um convidado especial. Não deixe de seguir a gente na GruPlay, Instagram e YouTube e no Rafa Marques Gru. Aproveite, doutor, antes de fazer o seu encerramento, como que o pessoal faz para te achar na rede social? O que eu tenho dado mais atenção hoje é pelo Instagram, Perito Salada. Perito Salada. Então, ali, se tiver alguma dúvida, alguma questão, manda lá. Quer convidar para uma palestra, só entra lá. Não, tem que entrar lá, porque não... É o canal. Ali é onde eu vou... Meio de comunicação. Meio de comunicação, de me localizar.
pelo Instagram. Então vamos lá. Quem quiser seguir o Dr. Perito Salada no Instagram. Então nós encerramos mais um programa Segurança com Rafa Marques dessa forma. O meu muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, ter disposto a estar aqui nessa noite maravilhosa, um papo muito enriquecedor. Pena que foi tão rápido, eu espero que a gente consiga até marcar outra aí, se Deus nos permitir. Meu amigo, sempre um prazer aí. Muito obrigado, e eu tenho certeza que a sua projeção, a sua carreira, a sua dedicação para a perícia técnica em São Paulo serve de motivação para aquele que nos assiste. Então, muito obrigado pelo programa, e você não deixe de curtir a gente. Até mais.